Bom, nesse vídeo eu quero te mostrar como você vai utilizar na prática o nosso e-book de precificação. Então, se você já baixou, já imprimiu aí, o que a gente vai fazer? Vou fazer um passo a passo aqui com vocês e eu vou fazer um produto que eu gosto muito, porque ele é complexo e contém várias receitas. Então, a gente vai precificar aqui juntas um bolo de ninho com morango. E eu quero que você olhe aqui para a tela e que você entenda, né, que esse bolo de ninho com morango, ele é um produto. Quantas receitas contém esse bolo de ninho com morango? A massa, a redução de morango, o brigadeiro de ninho, a caldinha para poder molhar esse bolo e o chantininho. Então, esse bolo de ninho com morango, ele contém 5 receitas, tá? Da massa, do brigadeiro de ninho, da redução de morango, do chantininho e da caldinha que eu vou utilizar para molhar esse bolo. Então, qual que é o primeiro passo? Eu preciso calcular o custo de cada receita, tá? Então, eu venho para cá e eu coloco aqui na minha planilha massa branca, escrevo todos os ingredientes que eu vou utilizar nessa receita, a unidade de medida, o preço que eu paguei, a quantidade que vem na embalagem, a quantidade que eu vou utilizar na minha receita e depois, seguindo as instruções aqui, é só eu aplicar a fórmula. O preço pago dividido pela quantidade que vem na embalagem, vezes a quantidade que eu vou utilizar na minha receita, tá? Então, a conta seria 5,50 dividido por 1.000 vezes 320, é igual a 1,76 de açúcar na minha receita. 18 dividido por 30 vezes 240, 1,92. Então, eu tenho que repetir essa fórmula com cada ingrediente e depois eu tenho que somar todos esses custos para eu saber qual que é o custo total da minha receita. Coloco aqui o rendimento da receita, 2 formas de 15 centímetros, e aqui o custo por unidade, o custo da receita dividido pelo rendimento. Então, me rende 2 formas, cada forma custa R$ 7,88. Gente, esse é o passo a passo que você tem que fazer com cada receita do seu bolo. São muitas contas, eu sei, né? São muitas contas, então eu tenho que prestar atenção ali na hora de estar fazendo as contas. Por quê? Porque se eu errar aqui, a minha precificação vai estar errada. E é por isso que eu falo para você, não tenho planilha, estou começando, utiliza a ficha manual. Mas uma planilha de precificação facilita a sua vida, porque eu não preciso ficar fazendo essas contas, tá? Ó, fizemos a massa branca, agora a gente vai fazer aqui o brigadeiro de ninho, a mesma coisa. Preço pago dividido pela quantidade que vem na embalagem, vezes a quantidade que eu vou utilizar na receita, aplico a fórmula, somo, coloco o rendimento. Como que eu descubro o rendimento, Jaque? Para o rendimento, você vai ter que fazer sua receita e pesar depois de pronta. Quantas vezes? Uma, tá? Uma vez a gente faz esse processo. Uma vez. Então, não tenha preguiça aí e eu preciso saber o rendimento das minhas receitas. Aqui, no custo por unidade, é o custo por grama. Então, vai dar esse valor aqui baixinho mesmo, 0,03, tá? Se você quiser, nem precisa calcular esse custo aqui por grama, nem ml, só calcula quando for unidade, tá? A gente faz a mesma coisa aqui com a nossa redução de morango. É o mesmo processo. Coloco os ingredientes, o preço pago, dividido pela quantidade que vem na embalagem, vezes a quantidade que eu vou utilizar na minha receita. Eu vou ter aqui o custo de cada ingrediente, somo o custo de todos os ingredientes, vou ter o custo da minha receita. Preciso saber o rendimento, tá? Preciso saber o rendimento. Caldinha para molhar, mesmo processo, tá? Coloco os ingredientes, somo o custo, 200 ml. Quando eu cheguei nessa etapa,
Ainda falta o chantininho ainda. Faço a mesma coisa com o chantininho. Já calculei, já sei o custo e o rendimento de todas as receitas que eu utilizo no meu bolo. Então, eu já sei o custo e rendimento da minha massa branca, o custo e o rendimento do meu brigadeiro de ninho, da redução de morango, da caldinha que eu vou utilizar para molhar o bolo e do chantininho. Qual que é o próximo passo aqui? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é eu fazer a montagem desse bolo de ninho. Então, da minha massa branca, eu já sei que o custo dela é de 15,76, mas me rende duas formas de 15 centímetros. Eu vou utilizar só uma. Então, nesse passo aqui do produto, eu vou colocar minha receita, brigadeiro branco, R$ 21,96 é o custo de produção dessa receita. O rendimento é 700 gramas. Eu vou utilizar no meu produto 600 gramas. Aplico a fórmula e coloco aqui. Somei todos os custos das minhas receitas. Eu tenho um custo como ingrediente de R$ 53,06. Eu preciso colocar todas as embalagens que eu utilizo nesse bolo. Aqui a gente coloca todas as embalagens, a unidade de medida, o preço que eu paguei, a quantidade que vem na embalagem, a quantidade que eu utilizo no meu produto, custo do produto. Deixa eu ajustar isso daqui. Custo do produto. Então, de embalagens, eu vou gastar R$10,57. Aí vem aqui embaixo o custo total do produto. Eu vou somar o custo de montagem mais o custo de embalagem. R$ 63,63. Custo unitário é um bolo, então eu não vou utilizar. Preço de venda de acordo com o CMV. O CMV recomendado para a confeitaria é entre 30% e 40%. Se eu quiser um CMV de 30%, eu vou pegar o custo dividido por 30%. Se eu quiser um CMV de 40%, o custo dividido por 40%. Aqui eu explico para vocês. Produtos muito manuais, né? Biscoito decorado com glacê real, doces com pasta americana, o ideal seria um CMV entre 10% e 20%. Então, eu defini aqui o meu preço. O CMV de 30%, 212. Então, o que eu fiz aqui, gente? Eu peguei 63,63 dividido por 30%. 212,10, eu coloquei aqui 212. Agora eu vou saber a minha margem de contribuição. Quanto entra de dinheiro para minha confeitaria com a venda deste produto? Se eu vender por 212 com um custo de 63,63, vai entrar para minha confeitaria com a venda deste bolo R$ 148,47. Eu explico para vocês como é que funciona aqui no e-book, né? A gente tem o meu produto, então eu tenho um produto aqui que eu tô vendendo por R$ 100, eu gasto para poder fazer esse produto R$ 30, entra para minha confeitaria R$ 70. Esse dinheiro que entra é para cobrir o meu custo com a minha operação, né? A estrutura do meu negócio, água, luz, gás, internet, telefone, e o meu salário, tá? Então, os R$ 70 que entram é para cobrir o custo da minha operação e o meu salário. Quando eu já tenho o preço correto do meu produto, quando eu já sei qual que é o meu compromisso fixo mensal, o meu salário, mais o custo da minha operação, eu consigo definir o volume de vendas que eu tenho que fazer. Então, se eu vendesse só bolo, né, eu teria que fazer 29 bolos por mês para
cobrir todos os custos do meu negócio e ter o meu salário limpinho no final do mês, certo? Então, ó, imprime a ficha, calcula os seus produtos. Esse é o primeiro passo para que você não venda com prejuízo, para que você não troque dinheiro aí na sua confeitaria. E entre para alguns dos meus grupos para você ser notificada e participar das aulas ao vivo de precificação. Combinado? Beijo grande, até mais.